Então, hoje vamos dar início a um novo tema, que é o tema relacionado em si, é relacionado à energia. O primeiro tópico vai ser o de trabalho. Trabalho, diferente do que nós imaginamos, em física é um conceito um pouco diferente. Trabalhos, a gente pensa que o trabalho é quando realizamos uma atividade que gastamos energia. Apesar de que isso tem uma certa coerência com a física. Mas realizar um trabalho é quando você, em física, a definição é quando você transfere energia para um objeto através de uma força que realiza um deslocamento. Isso é a definição em física de trabalho. Mas você pode pensar, tipo, quando eu sigo, diferente tipo, do que você pode imaginar, você segurar um objeto não realiza um trabalho na física, apesar de que você vai suar e etc. Mas isso ocorre porque os seus músculos, eles vão estar realizando trabalho do estiramento do músculo, etc. Tipo, vai ficar vibrando, vai ter bombeamento e tal. Mas, tipo, em física, esse movimento de segurar, se o objeto estiver parado, ele não vai ser realizado um trabalho sobre ele, tá entendendo? Apesar de que você vai gastar energia. Por isso é que é um pouco diferente o conceito de trabalho do que a gente imagina e do que é na física, tá entendendo? Apesar de que essencialmente é a mesma coisa, só que seria um trabalho do nosso corpo, mas não está realizando trabalho no objeto, apesar de você estar segurando o objeto. Aqui vou falar sobre, como eu falei, se o trabalho a transferência de energia através de um deslocamento por uma força, primeiro vou falar do trabalho realizado com uma força constante. Se a gente tem um bloco e puxa esse bloco com uma certa força, e essa força é, realiza esse objeto realiza certo deslocamento devido a essa força, o trabalho é definido simplesmente pela força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que essa força tem relacionado a esse deslocamento aqui, ó. Para saber esse ângulo, simplesmente a gente, tipo, faz uma reta paralela a essa reta aqui e sabe o ângulo entre a força e esse deslocamento. Eu não sei se vocês já aprenderam matemática, mas o nome dessa multiplicação, quando a gente tem uma multiplicação e o ângulo e o cosseno do ângulo entre eles, é chamado de produto escalar, mas eu acho que vocês não aprenderam isso em matemática, não. O nome dessa ou você tem a multiplicação entre dois vetores e tem um ângulo entre eles, e o cosseno do ângulo é chamado de produto escalar. Porque isso aqui são dois vetores, e aí a multiplicação de dois vetores aqui por esse ângulo aqui vai chamar produto escalar, entendeu? Isso é aprendendo na parte matriz, mas eu não sei se vocês aprendem isso aqui. Assim, a gente tem a definição de, de trabalho, quando a gente tem uma força constante, é dado simplesmente por isso. Onde o F é a força, o D é o deslocamento, o quanto esse objeto percorreu sob a ação dessa força, sendo uma força constante. E a unidade de trabalho é joules, que é também a unidade de energia, porque o trabalho, como eu falei inicialmente, é uma forma de energia. Isso foi descoberto posteriormente, que era uma forma de energia por... Pô, esqueci o nome agora. Acho que foi o Joule é que demonstrou isso aí. Tanto é que a unidade de energia é Joule. Agora vamos falar de algumas situações específicas. Quando o ângulo entre essa força e o deslocamento é zero, ou seja, nós temos simplesmente uma força puxando aqui, ó, na horizontal aqui, no caso aqui, ó, nessa mesma direção, o cosseno de zero vai ser igual a 1, ou seja, toda força, toda componente da força vai estar realizando trabalho, entendeu? Ou seja, o trabalho vai ser simplesmente a força vezes o deslocamento. Quando o ângulo da força em relação ao deslocamento de 90 graus, o cosseno de 90 graus eu não sei se vocês sabem, mas é igual a zero.
Isso aqui provavelmente vocês vão aprender em matemática, ou se já aprenderam, entendeu? Caso aí, ou seja, se o cosseno é igual a 90 graus, cosseno de 90 graus é igual a zero, ou seja, o trabalho vai ser igual a zero, porque isso aqui é multiplicação por um zero. Um grande exemplo disso, nesse exemplo aqui, é a força-peso. A força aqui, peso, está apontando na vertical aqui e o deslocamento está sendo na horizontal. Ou seja, a força-peso para esse objeto aqui não vai realizar trabalho, entendeu? Assim como a força normal também. Aqui, a força normal vai ser perpendicular e não vai realizar trabalho, entendeu? Aqui são alguns exemplos de situações em que não ocorre o trabalho, tá entendendo? A força normal, a força peso no movimento horizontal não vai realizar trabalho aqui, ó, no plano horizontal. Aqui, ó, a força normal aqui no plano inclinado não vai realizar trabalho porque força normal é perpendicular ao plano aqui, ó. Força normal aqui não realiza trabalho. E a força centrípeta no movimento circular aqui, ó. A força centrípeta, o deslocamento, é para cá. Para cada ponto desse movimento, a força centrípeta vai ser para baixo e o deslocamento vai ser sempre perpendicular à força centrípeta. Ou seja, a força centrípeta tem um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento. Ou seja, a força centrípeta ela também não realiza trabalho. E é, temos a situação também quando o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 180 graus. Ou seja, o deslocamento está sendo por um lado e a força está sendo para o outro. Quando isso acontece, o cosseno de 180 graus é igual a menos um. Se é igual a menos um, o trabalho realizado por essa força vai ser é, um trabalho negativo, ou seja, vai ser um trabalho resistente ao deslocamento. Tá entendendo? Ele vai diminuir sua força, tá entendendo? A diminuir sua força não, diminuir sua energia, vai ser um trabalho resistente. Um grande exemplo disso é a força de atrito. A força de atrito ele se opõe ao movimento, ou seja, ele retira energia, entendeu? Com isso, demos uma boa abordada do conceito de trabalho de uma força constante. Aqui tem um pequeno resumo que foi abordado aqui sobre essas definições. É sobre o ângulo que o trabalho, que a força tem com o deslocamento. Aí, o trabalho realizado com a força é positivo se a força possui a componente vetorial no sentido do deslocamento e negativo aqui ó, negativo se a força possui uma componente vetorial no sentido oposto. E se a força não possui uma componente vetorial na direção do deslocamento, o trabalho é nulo. No caso aqui, ó. Tá entendendo? Porque nós sabemos que a força pode ser decomposta no eixo x e y. Ou seja, no sentido de movimento, nós podemos decompor no eixo do deslocamento, eixo x e y. Ou seja, as componentes da vertical não vão realizar trabalho e somente que vai realizar trabalho as componentes na horizontal, no eixo X do movimento, na direção que vai realizar o movimento. Somente essas forças que vão realizar trabalho. Agora vamos falar de um trabalho, de uma força que é muito especial no nosso cotidiano, que é a força-peso. Não sei se vocês viram, notaram, que tipo, a força-peso vai estar sempre associado, vai estar sempre existente no nosso sistema. Então, é, se o trabalho é, a força vezes o deslocamento, por exemplo, se soltamos uma partícula, um objeto, de uma certa altura, esse objeto vai cair, né? Ou seja, é, aqui vai ter um trabalho positivo e a força vai estar no mesmo sentido e direção que o deslocamento, que vai ser essa altura aqui, H aqui. E o peso aqui vai estar para baixo, tá entendendo? Ou seja, a gente sabe que o trabalho é a força vezes o deslocamento. A força aqui, nesse caso aqui, é simplesmente a força-peso e o deslocamento vai ser essa altura. Podemos ver aqui que a força vai estar na mesma direção que o deslocamento aqui, ó, no mesmo sentido aqui, ó.
Ou seja, o ângulo que ele faz aqui vai ser de 0 graus, tá entendendo? Aqui, ó, pode ver, tá para baixo e tá para baixo, ou seja, tá no mesmo sentido, na mesma direção. Assim como o ângulo que a força faz em relação ao deslocamento é zero, ou seja, o cosseno de zero é igual a 1. Assim como a gente sabe que o trabalho para uma força que tem mesmo sentido de deslocamento é igual a simplesmente força vezes deslocamento, a força nesse caso aqui é a força peso, e o deslocamento vai ser a altura. Isso aqui, no caso aqui, a força, o peso, ele vai estar, é chamado de força motor, ele vai estar dando, incentivando esse movimento, tá entendendo? Ele vai estar contribuindo para o movimento. No caso, quando jogamos uma bola para cima, por exemplo, o peso vai ter em sentido contrário ao movimento. O movimento vai estar para cima e o peso vai estar para baixo. Ou seja, o ângulo é que vai ter entre o deslocamento aqui, o deslocamento vai ter para cima e a força peso vai estar para baixo, eles estão em sentidos opostos, ou seja, o ângulo é de 180 graus entre eles. Se o ângulo é igual a 180 graus, o cosseno de 180 graus é igual a -1, o trabalho vai ser simplesmente a força vezes deslocamento. Assim, podemos ver que o trabalho da força-peso pode ser mais ou menos a força-peso, que é massa vezes a gravidade, vezes a altura. Mas o trabalho, a força-peso vai ter um trabalho positivo, ou seja, vai dar energia para o objeto se tiver ele caindo, por exemplo, vai ser negativo, vai ser resistente, ou seja, vai retirar energia do objeto se ele for para cima aqui, ó, tá entendendo? Nesse caso aqui é chamado de trabalho resistente. Por quê? Porque essa força ele vai criar uma resistência ao movimento, tá entendendo? Por isso é que, tipo, quando você joga um objeto para cima, ele para, porque ele vai retirar a energia desse objeto, tá entendendo? Isso vai ficar mais claro quando eu falar de energia cinética e da definição de energia mesmo, tá entendendo? Aqui, ó, você pode ver isso aqui, ó, exatamente isso. Aqui o trabalho vai ser positivo, ou seja, ele vai transferir energia para o objeto. E aqui, negativo, por quê? Porque ele vai retirar a energia do objeto, vai ser um trabalho resistente. Tá entendendo? A força-peso. Agora vamos analisar um caso muito específico para ter uma ideia mais geral desse trabalho da força-peso. Como sabemos, a força-peso no plano, aqui temos um plano inclinado e como sabemos a força-peso ela atua na direção aqui vertical. Só que aqui, como sabemos, um objeto quando ele cai, ele vai cair aqui, ó, nessa direção aqui, paralelo ao plano. Ou seja, se ele, por exemplo, cair, por exemplo, esse plano completo, vai ser um deslocamento D aqui. Ou seja, a força que vai ser paralelo a esse deslocamento aqui, que vai realizar trabalho, vai ser a componente aqui paralela ao deslocamento. Ou seja, decompomos essa força-peso aqui, numa, dizemos que o x é para cá e o y é para cá, que o x é paralelo ao plano, e o y aqui é perpendicular ao plano, aqui. E como sabemos, o ângulo aqui, esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui, entendeu? Ou seja, a componente do peso que vai realizar trabalho é a componente x do peso, tá entendendo? Em relação a esse plano. Assim, a componente que vai realizar trabalho é essa componente x. O trabalho vai ser igual a força, que vai estar atuando em x aqui, vezes deslocamento. E não sei se vocês lembram do plano inclinado, a componente do peso em x é dado pelo peso vezes o seno de θ. Porque aqui, esse peso aqui é o cateto oposto, vezes o deslocamento. E sabemos que se fizermos uma projeção aqui, ó, esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui, né? E se eu dizer que isso aqui é a altura, o cateto oposto a esse ângulo aqui é essa altura aqui. Ou seja, o D, a hipotenusa, vezes o seno de θ, ela também pode ser chamada pela altura, tá entendendo?
Assim também podemos ver que o trabalho em um plano inclinado é o peso total vezes a altura. Ou seja, da mesma forma que aqui, que o peso vai ser, tipo, num, numa queda livre ou num lançamento vertical para cima, o peso vai ser relacional somente com a altura. Ou seja, não importa se a trajetória aqui é nessa direção, em qualquer direção. O trabalho da força-peso só vai ser atuando, só vai ser relacionado com a sua altura. Por quê? Aqui você pode ver aqui, como eu falei, tipo, a única componente aqui no caso não seria da força-peso, que vai ter a realizar o trabalho, vai ser a altura, tá entendendo? Ao invés de relacionar, é, decompor o peso, eu posso dizer que é a decomposição desse deslocamento, tá entendendo? Que no caso seria a altura. Você pode ver que a altura está na mesma direção que a força-peso aqui, ó. Tá entendendo? Ou seja, a componente do deslocamento que realiza trabalho, ao invés de eu falar que a componente da força é a altura. Tá entendendo? Com isso, você pode fazer um movimento aleatório que for aqui, ó. Pode fazer de qualquer forma. A única componente que vai fazer diferença no trabalho vai ser a altura aqui, ó. Aqui tá um movimento aqui nessa diagonal, depois para baixo, depois na diagonal, depois volta para cá, para cá. É a altura, tá entendendo? Aqui, no caso aqui, ó, você pode fazer um movimento assim e tal. Ou seja, o trabalho do peso é independente da trajetória. Você pode fazer um movimento aleatório que for, tipo, só vai depender da sua altura, não vai depender da trajetória. A gente diz que isso é uma chamada de força conservativa, quando é independente da trajetória, tá entendendo? A gente diz que a força peso, por exemplo, é uma força conservativa. Isso aqui eu vou explicar depois. Resumindo, o trabalho do peso é positivo quando o corpo desce, ou seja, vai fornecer energia para o objeto. Negativo quando ele sobe. E nulo quando ocorre um deslocamento horizontal. Por exemplo, se você transfere um objeto numa certa altura, uma altura para a mesma altura no outro lugar, aquelas empilhadeiras, por exemplo. Se você apenas transfere na mesma altura, não muda a altura nas empilhadeiras, por exemplo, ele não vai realizar trabalho, força-peso. E só depende do próprio peso e o desnível entre a posição inicial e final, como eu falei, independente da trajetória, só é dependente da altura. E não depende da trajetória. Com isso, a gente tem um resumo do trabalho da força-peso. Agora falamos agora até o momento de trabalho de uma força constante. Agora vamos falar quando temos uma força variável. Tipo, que nem sempre a força vai ser constante, tá entendendo? Tipo, podemos dar aquele sulavanco, tipo, podemos puxar com a força e após um período seguinte, puxar com a força maior ou menor, tá entendendo? A gente pode cansar e diminuir a força, e assim por diante. A força pode variar. Ou seja, para a gente calcular o trabalho de uma força desse tipo, que é variável, a melhor forma de calcular, que é a única forma de calcular, é através de gráficos. Tipo, você analisa a força que está nesse momento e a partir daí você é, calcula você plota num gráfico a força pelo deslocamento aqui, ó, tá entendendo? Se a força for aqui diminuir, depois aumentar e aqui diminuir, com um gráfico qualquer, se a força variar de uma forma aleatória que for aqui, o trabalho vai ser simplesmente igual, numericamente igual, à área dessa, do, desse, do gráfico que você tem, tá entendendo? O trabalho vai ser simplesmente isso, a área abaixo do gráfico aqui, ó. No mesmo sentido embaixo aqui. Por exemplo, se for força negativa, o trabalho vai ser a área abaixo dessa curva, tá entendendo? No caso, a curva vai ser para cá. No caso, se a força for negativa, o trabalho vai ser negativo, tá entendendo? E aqui no caso, aqui vai ser um trabalho positivo. Vocês têm que se atentar a isso. Ou seja, se você tem uma força variável, o trabalho vai ser numericamente igual à área do seu gráfico. Aqui, ó.
Um grande exemplo de força variável é a força elástica. Não sei se vocês lembram que o gráfico do trabalho, o gráfico da força de uma força elástica não é constante. Ele varia ao longo do quanto você estica, por exemplo. Quanto mais você estica uma corda, um elástico, mais força elástica a corda realiza contra você. A força elástica é contrária a você. Aqui tem dois exemplos aqui de como é a força elástica aqui, ó. Na posição de equilíbrio, se você estica, ele vai realizar, a força elástica vai ter uma força contra esse movimento aqui, ó, para cá, puxando. E se você comprime uma mola, ela vai realizar uma força elástica para cá aqui, ó. Na mesma quantidade de deslocamento, de compressão da mola ou esticamento, alongamento da mola, a força elástica em mola vai ser igual. Ou seja, a gente pode simplesmente plotar um gráfico aqui do módulo da força elástica aqui. Ou seja, força elástica em módulo é igual a Kx, e aqui vai estar relacionado ao x. Ou seja, você vê aqui, ó, que ela não é constante ao longo do seu deslocamento aqui, ó. Ela vai variar aqui. E a área formada por esse gráfico aqui da força elástica é um triângulo retângulo aqui. Não sei se vocês já deram, ou se vocês se lembram, a área de um retângulo é simplesmente a base vezes a altura dividido por 2. Aqui, ó. Como sabemos que o trabalho é numericamente igual à área, aqui por um certo deslocamento aqui, vamos ter esse triângulo aqui, ó. Tá entendendo esse triângulo retângulo? Aqui no caso, como sabemos que a área de um triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2, nenhum triângulo qualquer é a base vezes a altura dividido por 2. Aqui, ó. Temos a base aqui, é x, né? A base. E a altura desse ângulo é simplesmente o kx aqui, ó. Dividir por 2. E por que que eu coloquei o módulo do trabalho da força elástica? Porque isso aqui é o módulo da força elástica. Porque aqui, ó. Aqui eu simplesmente disse que é o módulo da força elástica, tá entendendo? Se fosse negativo, isso aqui seria para baixo, seria menos kx. Ou seja, aqui é o módulo também da força elástica. Aqui, como aqui é o módulo da força elástica, aqui é o módulo do trabalho. Ou seja, o módulo do trabalho da força elástica, aí multiplica o x vezes o x daqui, o k permanece dividido por 2. Ou seja, o trabalho que a força elástica ela fornece ou retira do sistema vai ser igual a simplesmente kx ao quadrado sobre 2. E o trabalho pode ser motor ou resistente, como eu falei. Será resistente quando a mola é alongada ou comprimida, por exemplo. Se você alongar, a mola vai resistir a esse alongamento, ou seja, ele vai retirar energia de você. E será motor, ou seja, quando você solta a mola, por exemplo, e a mola volta à força de equilíbrio, ou seja, a mola vai fornecer energia ao bloco, por exemplo, aqui, tá entendendo? Por isso é que é chamado motor. Ou seja, o trabalho da força elástica vai ser positivo, tá entendendo? A força elástica vai estar dando energia para o objeto, tá entendendo? Por isso que o objeto, ele, tipo, quando você solta lá, ele sozinho, ele se mexe. Ali é o trabalho da força elástica. A força elástica está realizando o trabalho no objeto. E quando você puxa um, um objeto, pode ser acertar em uma certa posição e segura lá, a força elástica ele vai estar fazendo um trabalho contrário a esse movimento, tá entendendo? Ou seja, o trabalho da força elástica, porque aqui é o módulo, né? Pode ser positivo ou negativo, aqui de kx ao quadrado sobre 2. Positivo é quando você está comprimido, alongado e solta, ele vai fornecer energia. E negativo, quando você está puxando ou comprimindo, tá entendendo? Ou seja, ele vai estar retirando energia de você. Você tem que dar, um agente externo tem que dar uma energia para realizar esse movimento, tá entendendo? Porque naturalmente uma mola não vai só comprimir sozinha, ela vai tender a ficar no sistema natural e nem se alongar sozinha. Com isso, nós demos uma boa abordada na, na parte de trabalho. Agora vamos falar da potência. Para realizar um trabalho, os motores nós compramos com uma certa potência, né? A definição de potência é que a potência média é o trabalho realizado quando o trabalho é realizado num determinado tempo, ou seja, a potência média é simplesmente
o trabalho dividido pela variação do tempo. É, o trabalho, a potência também, ela pode ser escrita de outra forma. Sabemos que o trabalho, né, a força, na, quando temos aqui uma força na mesma direção de deslocamento, vai ser a força vezes o deslocamento, né? Esse aqui vai ser o trabalho, quando decompomos a força, aí vai ter a do eixo X, vai estar sempre na mesma direção de deslocamento, e no eixo vertical não vai realizar trabalho, tá entendendo? Isso aqui seria a componente da força na direção do deslocamento. Ou seja, a potência média vai ser igual a essa força de deslocamento dividida pelo tempo. E nós sabemos que a velocidade média, não sei se vocês lembram das primeiras aulas de cinemática, a velocidade média é dada pelo deslocamento dividido por tempo, o ΔS por delta t. Entendeu? Aqui eu coloquei que o deslocamento, o ΔS é simplesmente um D aqui, que é o deslocamento, né? Assim, a potência média também pode ser escrita como, no caso aqui de uma força constante, né? Aqui, da força, se no caso a força for constante vezes a velocidade média. Ou seja, a potência de um motor, por exemplo, é quanta força ele pode aplicar numa certa velocidade média, vezes uma certa velocidade média. Assim, para uma potência instantânea, por exemplo, seria a força que é constante, vezes a velocidade naquele momento, ou a força naquele instante, tá entendendo? Por exemplo, se você tem um carro e ele está numa certa velocidade ali, a potência do motor do carro é a força que aquele motor está fazendo vezes a velocidade que está naquele momento. Isso aqui seria a potência instantânea, tá entendendo? Por isso é que os carros da cilindradas ou horsepower, carro é mais em cavalo vapor, né? E horsepower é mais nos Estados Unidos, eu acho. Mas também a gente usa cilindradas também. Cilindradas é quanto cilindro tem. Porque aquilo ali é quanta energia ele está fornecendo para o carro, tá entendendo? A gente pode relacionar com isso aqui. A unidade no sistema internacional de potência é o watts. Por isso é que, tipo, a sua lâmpada, por exemplo, é dada em watts. Equipamentos elétricos é dado em watts. É justamente isso, watts significa isso. A quantidade de trabalho que é realizado em um determinado tempo. Tipo, ou a transferência de energia. O da lâmpada é mais de transferência de energia por um determinado tempo, tá entendendo? Você transfere uma certa quantidade de energia. Tem, tipo, na hidrelétrica, por exemplo, a hidrelétrica está lá transformando energia mecânica em energia elétrica que vai para sua casa, tá entendendo? A transferência daquela energia mecânica que tem da hidrelétrica é, vai ser isso aqui, ó, vai ser a força vezes a velocidade das águas, vai estar lá, ele vai transferir energia para sua lâmpada que vai acender, entendeu? Aí a potência é dada em watts, tá entendendo? Que seria a energia que a hidrelétrica está lá fornecendo para você. Outra forma também que podemos escrever o trabalho, baseado nessa equação, trabalho se a gente multiplicar a potência vezes o ΔT aqui, o trabalho também pode ser escrito como a potência média vezes o tempo. Ou seja, a potência tem unidade de watts, né? E o tempo tem unidade de segundos, termo internacional. Aqui. Uma unidade muito importante que é utilizada na nossa conta de energia, por exemplo, é dada em quilowatts-hora. Não sei se você já viu a conta de energia, é dada em quilowatts-hora, que é a quantidade de potência que é fornecida para você vezes o tempo. Ou seja, eu posso dizer que a força que a hidrelétrica faz num determinado tempo aqui, ó, trabalha aqui num determinado tempo aqui, entendeu? Que é justamente a transferência de energia que o concessionário transfere para você. Ou seja, o trabalho, ele também pode ser dado em quilowatts-hora, que é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joule aqui. Por que isso? Porque aqui, o watt, sabemos que é o joule por segundo aqui, ó. A unidade de trabalho não é o joule, e a unidade de tempo no sistema está na segunda. Ou seja, aqui 1 kW é igual a 1000 joules por segundo e uma hora tem 3.600 segundos. Se a gente multiplica 1000
é, joule por segundo por 3.600 segundos vai dar igual a é, 3,6 vezes 10 a sexta joule, tá entendendo? Por isso é que vem aqui. 1.000 vem daqui e 3,6 vezes 1.000 vem daqui. Aí por isso é que é unidades, a gente pode converter de quilowatts-hora para joule também. Com isso, demos uma abordada na parte de potência também, que é muito útil, porque nós usamos sistemas elétricos e tal, e a gente precisa saber o quanto da hidrelétrica a gente está usando, ou se a gente tiver um motor a gasolina também, a gente tem uma potência, essa, essa gasolina pode transformar em potência, e essa potência para realizar trabalho também no carro, e assim por diante. Isso é uma coisa muito comum no dia a dia e é importante vocês saberem como é que funciona essas unidades e o que significam. Outra coisa importante que a gente vai abordar muito, né, na parte de termodinâmica é a parte de rendimento. Não sei se vocês sabem, mas tipo, quando nós fornecemos uma certa energia para uma certa máquina, por exemplo, no carro, a gente fornece a gasolina queima lá, aí fornece a energia lá. Só que nem toda energia que é fornecida da gasolina é utilizado. Tipo, uma parte é utilizada e outra parte é perdida na operação. Por quê? Que parte é essa perdida na operação? É a parte que esquenta o motor. Não sei se você já viu o motor de um carro, é, quando ele está funcionando, ele esquenta. Essa parte que esquenta é a parte perdida na operação, assim como um fio de alta tensão. Isso vocês vão aprender no terceiro ano. A energia, quando ela passa pelo fio, ela vai ser perdida durante a sua operação, tá entendendo? Por isso é que você vê fios esquentando, por exemplo, chega até queimar e pegar fogo mesmo, tá entendendo? Ou seja, se você transpassa uma energia para uma máquina, parte dela vai ser perdida devido ao calor que vai esquentar também, tá entendendo? Ou devido ao atrito também, o atrito, tipo, quando uma engrenagem começa a rodar devido ao contato entre essas engrenagens, começa a esquentar e se for muito veloz, pode até derreter, tá entendendo? Não sei se vocês já viram um vídeo de cara disparando armas, por exemplo, acontece muito. Tipo, chega a pegar fogo, metralhadoras, por exemplo, chega a pegar fogo, fica incandescente, fica vermelho mesmo, quando tá disparando, porque ele tá transferindo energia para para o ferro, tá entendendo? Devido ao atrito. Ou seja, nem toda energia que você fornece para o material é transformar a energia útil, tá entendendo? E isso é um dos grandes problemas do nosso mundo. E a gente trabalha cada vez mais para a gente não ter desperdício de energia, que é para que toda energia seja transferida em potência útil, em realização de trabalho. Tá entendendo? Por isso é que as pessoas investem muito em desenvolvimento de tecnologia, por exemplo. Não sei se vocês lembram, antigamente aquela lâmpada incandescente, aí gastava muita energia esquentando. Não sei se você lembra, se você tocasse, sua mão até queimava. Por isso é que era chamada de lâmpada incandescente. Aí depois o pessoal inventou as lâmpadas a LEDs e tal. Tanto é que ela gasta menos energia a lâmpada LED por causa disso, porque ela não esquenta tanto quanto a lâmpada incandescente. Tá entendendo? Ou seja, boa parte da energia não é transformada mais em calor, a energia só é usada para iluminar, entendeu? Aí nós sabemos a eficiência, o rendimento do motor é dado pela potência utilizada dividido pela potência que nós damos. Isso aqui é eficiência. E não se impressionem se você, tipo, a eficiência dos materiais é muito baixa, negócio de 20%, 30%. Não existe motor perfeito. Aquele história de motor perpétuo e transformar toda a energia que você dá para o objeto em trabalho. Não existe isso, tá entendeu? Isso é fisicamente possível. Todo material, toda máquina vai ter uma certa eficiência. E essa eficiência é muito baixa mesmo. Tipo, boa parte da energia é perdida em calor. Por isso é que causa problemas de efeitos estufas, etc. Os carros não liberam gás na atmosfera e tal. Tem muito problema por causa disso. Aí, tipo, o maior desafio da nossa era é justamente isso, transformar toda energia em energia útil, e não para perder em, tipo, em degradações, em calor e etc.
Porque isso é um grande problema nas cidades, por exemplo, muito. Não sei se vocês já notaram, mas em cidades do interior, por exemplo, a temperatura é menor do que nas cidades grandes, porque nas cidades grandes, nas áreas urbanas, tem muito motor, muitas máquinas, e isso causa muito calor, tá entendendo? Muita energia é perdida mesmo. Com isso, nós terminamos nossa aula e vamos agora fazer exercícios. Hoje não vou apresentar vídeo de experimento, porque tipo, essa parte de experimento eu preciso explicar os outros conceitos, como energia cinética e o conceito de energia mesmo, tá entendendo? Mas o trabalho é isso. Você, tipo, ter uma força e realizar um certo deslocamento. Tá entendendo? Com essa força, o trabalho é simplesmente isso. Beleza?